Em Oséias 1, como você viu no estudo passado, Deus rejeita a casa de Israel, mas promete chamar. Depois que Deus rejeita a casa de Israel, não é mais amada, não é mais povo, não tenho mais misericórdia, mas a casa de Judá sim. Depois que Deus rejeita, o que ele faz em Oséias 1, verso 10? Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar. Porque Deus está falando, eu disse para Abraão e prometi também para Jacó que a semente deles seriam como a areia que está na praia do mar. E vai ser. Então, todavia, os filhos de Israel será como a areia que está na praia do mar, que não se pode medir e nem contar. E acontecerá que, no lugar onde lhes foi dito, vós não sois meu povo, isso foi dito para as 10 tribos, para Efraim. Aí será dito, nesse lugar, vós sois filhos do Deus vivo. Para quem que foi dito isso? Para a casa de Israel, que foi dispersa entre as nações. E quando Deus chama, e vão ser chamados de filhos do Deus vivo. Quem Deus chama? Os gentios. Esses que vieram de Jacó para se cumprir a promessa. E Paulo está falando isso em Romanos 9. Romanos 9, do verso 24 em diante. Só que Paulo esperava que a gente fosse buscar e entender essas coisas. Porque Paulo fala disso em Efésios 2 também. Em Efésios 2, Paulo fala Deus, quando nós estávamos mortos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Ou seja, Paulo está falando que a igreja ressuscitou juntamente com Cristo. Ou seja, Paulo enxergava aquele sacrifício do Messias, não só literalmente, mas também espiritualmente. Aquele corpo representava todos os vencedores, a igreja. Deus, como conhece todas as coisas de antemão, já conhecia aqueles que iriam crer no Filho dele de antemão e já predestinou tudo por causa da sua presciência, como Pedro fala na sua primeira carta. Ele já pôde representar todo o povo de Deus no seu corpo. E Paulo está falando isso em Efésios 2, mas a base disso é Oséias 6. E em Oséias 6, quem está falando isso? Vinde, busquemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Quem está falando isso, se você volta, é Judá e Efraim, as 2 casas de Israel. Judá e Efraim, Paulo sabia disso. Quando Paulo escreveu isso em Efésios 2, escreveu de maneira resumida. E o Espírito Santo esperava que nós fôssemos nos lembrar dessas coisas quando a gente lesse a epístola de Paulo. Ou que pelo menos, se a gente não se lembrasse, por falta de conhecer as palavras dos profetas, pelo menos a gente fosse buscar, nossa, de onde que Paulo está tirando isso? Qual é a base dele? Qual é o profeta que ele está com a sua mente exercitada? Qual será o profeta que ele está com a mente iluminada para escrever essas coisas? Quem dera se todo o povo de Deus fizesse isso quando Paulo citasse alguns textos dos profetas. Porque você já percebeu o tamanho da epístola de Romanos? Você já pensou se toda vez que Paulo citasse um verso do profeta como base do que ele estava falando, ele tivesse que contar todo o contexto? Paulo cita muitas vezes alguns versos dos profetas, alguns versos, 1 ou 2 versos no máximo, às vezes 3, mas é difícil acontecer isso, como base do que ele está ensinando. Mas isso não quer dizer que ele desconhecia o contexto desses versos, ou que ele abandonou mesmo. Quem desconhece os contextos dos versos que Paulo cita, essas pessoas, a maioria delas, é o povo do próprio Deus. Quem dera se todos fossem buscar a raiz desses textos que Paulo está usando, iria entender o que Paulo tinha na mente quando escreve as suas epístolas. Quer ver uma prova disso? Vamos em Romanos 11. Vamos ler a partir do verso 13, que vai ficar mais interessante ainda. Porque convosco falo. Quem? Com quem Paulo está direcionando o assunto agora? Porque Paulo fala com judeus e gentios. Paulo direciona o assunto totalmente para os gentios. É claro, tendo em mente que os judeus iriam ler também. Porém, o assunto está direcionado para os gentios. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolos dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação os da minha carne
e salvar alguns deles. Verso 15. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o serão. Agora, presta atenção no verso 17. Esse verso deve ser desconhecido por 90 e alguma coisa por cento do povo de Deus. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Você vê que Paulo fala aqui, você sendo oliveira brava. Você sabe quem que é chamado de oliveira brava nos profetas? Você sabe quem que é chamado de boa oliveira nos profetas? Leia Jeremias 11 e veja quem que é chamado de oliveira brava. As 10 tribos, a casa de Israel. E quem que é chamado de boa oliveira? O Israel de Deus. A boa oliveira é aquela que se deixa ser tratada, que está bem firmada na raiz. A raiz é Cristo. Verso 19. Dirás, pois, Paulo está falando, um gentil pode dizer, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Paulo diz no verso 20, está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu está em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para os que caíram, a severidade, mas para contigo, a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Olha o verso 24. Porque se tu, falando para quem? Para os gentios. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro, sabe o que é zambujeiro? É oliveira brava. Zambujeiro e oliveira brava é a mesma palavra, ainda que não parece, é o mesmo significado. Mas numa tradução você vai encontrar zambujeiro, na outra oliveira brava. E isso você vai encontrar em Jeremias 11, Israel. E olha que Paulo fala, porque se tu foste cortado da oliveira brava e contra a natureza enxertado na boa oliveira, que é Israel, o Israel que se deixa ser tratado por Deus, que segue a Cristo, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Agora eu pergunto, quando que um gentil estava enxertado na oliveira brava e foi cortado? Quando? Quando Paulo está falando aqui, quando tu foste cortado da oliveira brava, ele está falando da casa de Israel. As 10 tribos, eles foram cortados da oliveira brava, porque a oliveira brava era a casa de Israel. A casa de Judá também, sim, mas Deus rejeitou a casa de Israel, as 10 tribos, não a casa de Judá. E quando Paulo fala, você foi cortado, isso quer dizer que eles foram cortados daquele Israel que não obedecia a Deus. Verso 25. Porque não quero, irmãos, que ignorais este segredo, este mistério, para que não presumais de vós mesmo, ou seja, para que vocês não sejam presumidos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel. Esse Israel, olha só como é difícil das pessoas entenderem isso sem a revelação de tudo isso que nós estamos vendo. Porque o endurecimento veio em parte sobre Israel, isso é a casa de Judá. Deus tinha 12 tribos, dividiu o reino 10 tribos e 2 tribos. Rejeitou a casa de Israel, ficaram 2 tribos, não é verdade? Casada com Deus. Quem passou a ser o Israel de Deus? Os judeus com os benjamitas e alguns levitas. Alguns levitas também ficaram lá com Judá.
Mas os levitas não são contados. A casa de Judá, as 2 tribos, não são contadas como 3 tribos, pelo fato de ter alguns levitas lá. Porque a maioria dos levitas foi junto com a casa de Israel. Ficaram somente alguns. Por isso que você vai encontrar alguns levitas também chamados de judeus. Não quer dizer que um levita é judeu da tribo de Judá. Não quero que vocês ignorem esse mistério para que vocês não sejam presumidos falando para os gentios. Que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Você sabe o que Paulo está fazendo aqui? Paulo está falando resumidamente. Paulo está falando aquela bênção lá profética que Jacó deu sobre Efraim, que Efraim viraria a plenitude dos gentios. Deus colocou Efraim como a cabeça das 10 tribos e havia promessa e rejeitou as 10 tribos, prometendo chamar de novo, chamarei povo que não era povo, amado que não era amada. Então, o endurecimento veio em parte sobre Israel até que haja entrado essa plenitude. Depois, só o que acontece? Até que haja entrado a plenitude dos gentios. Verso 26. Aí assim, todo Israel será salvo. Agora, esse todo Israel será salvo é a restauração das 12 tribos e as 10 tribos sendo chamadas de volta e terem uma só cabeça sobre elas. Como está escrito, de Sião virá o libertador, Jesus, o filho do homem que veio unir aquelas varas, Judá e Efraim, e desviará de Jacó as impiedades. Quer ver? Oséias 1, verso 11. Vamos lá. Vamos ler o verso 10. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia que está na praia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, Paulo citou isso em Romanos 9, né? Falando a respeito dos gentios. No lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, rejeição das 10 tribos de Efraim, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Você sabe onde aconteceu isso? No Sermão do Monte das Oliveiras. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma única cabeça e subirão da terra, porque grande é o dia de Jezreel. E subirão da terra, o que é isso? Porque grande é o dia que Deus semeia. É quando o Messias ia cair na terra como grão de trigo ou como qualquer outro tipo de semente, iria morrer, iria vir água, o Espírito de Deus, e ressuscitar o Senhor Jesus dentre os mortos e nos ressuscitar juntamente com ele. Aí sobe uma videira da terra. E eles constituirão sobre si uma única cabeça, que é Cristo, e o seu corpo é Judá e Efraim, como eu venho falando nos vídeos passados. Grande é o dia que Deus semeia, diz Israel. Cristo é essa semente que, se ficando ela só, fica só ela. Mas se cair na terra e morrer, produz muitos frutos. Quer dizer que Cristo ia vir, cair na terra e morrer. E quando, claro, precisa de água, né, para a semente cobrar vida. E quando o Espírito viesse e ressuscitasse a Cristo, aí ia junto formar uma videira. Cristo, Judá e Efraim, formando o reino de Deus. Grande é o dia que Deus semeia. A casa de Judá e a casa de Israel, e eles iriam ser semeados junto com Cristo, porque quando Cristo morreu, nós também morremos. Um morreu por todos, logo todos morremos. E ele morreu por todos. Para os que vivem, não vivam mais para si mesmos. Quem são os que vivem? Os que ressuscitaram, junto com aquele que morreu por todos. Porque quando Deus ressuscitou Cristo de dentre os mortos, não ressuscitou somente uma cabeça. Ressuscitou o corpo de Cristo, qual era a igreja. Porque grande é o dia de Jezreel.